Eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre territórios, exatamente, aula número 12 de Direito Constitucional, territórios previstos na Constituição da República. Aula tranquila, aula light, porém com algumas informações importantes. No artigo 33 da Constituição Federal, a gente conhece informações sobre as características e conceitos de territórios. Vamos lá? Artigo 32 da Constituição Federal. Territórios não são entes federados. Esse é um ponto já fundamental nessa história toda, né? Territórios não são entes federados. Entes federados são a União, Estados, municípios e Distrito Federal. E os territórios não se enquadram nas mesmas condições político-administrativas dos Estados, municípios, DF e União. Aliás, os territórios pertencem à União, a administração deles é vinculada à União, eles passam a ser alguma coisa como uma autarquia, né? A gente vai ver isso agora. Na Constituição de 69 eram considerados entes federados, uma posição que foi eliminada pela Constituição de 88. É interessante observar que o Brasil muda os conceitos políticos e conceitos administrativos conforme o sabor da legislatura, né? Eu não posso entender que território é uma autonomia, é uma unidade federada portadora de autonomia, mas na Constituição de 69 isso foi admitido. Será que o conceito mudou? Não, o conceito não mudou. Na verdade, alguém resolveu regularizar algo que era irregular. Eu não podia, com uma Constituição, reconhecer como autônomo, como unidade da federação, algo que não é. Genuinamente, naturalmente, não é. Eles são desprovidos de autonomia e tríplice capacidade. Territórios não possuem autonomia e não possuem tríplice capacidade. Isso quer dizer que eles não têm autolegislação, não têm autoadministração e não têm autogoverno. Por isso que a União interfere na administração, a União nomeia governador, a União acaba custeando muitas despesas e a legislação federal passa a valer dentro do território com muita força, né? Não há autonomia para ser desrespeitada. Isso é muito interessante porque, afinal de contas, eu só posso ter unidades federadas se elas forem autônomas. Daí a razão de o território não poder ser considerado uma unidade da federação. São descentralizações administrativas territoriais da União. Quando a gente tem no Decreto 200 de 67 a criação da administração descentralizada, a gente passa justamente pela ideia de descentralização de serviços. Né? Eu passo um serviço para a administração indireta, eu passo um serviço para o município, eu passo um serviço até para o particular, um serviço público. Isso é a descentralização da União. Acontece que aqui eu tenho uma descentralização territorial. É um território, é um espaço de terras que fica vinculado à administração da União, mas ele não é necessariamente a União, né? É uma extensão da União. É algo estranho, é algo bizarro, né? Possui natureza jurídica de autarquia da União. Por isso que os territórios são chamados de autarquias territoriais. Isso aparece muito em provas de direito administrativo e, via de regra, o examinador pergunta sobre autarquias territoriais. Muita gente boa não sabe o que significam autarquias territoriais. Autarquias territoriais são nada mais, nada menos do que os territórios previstos na Constituição da República. Por que a autarquia territorial? É como se fosse uma estrutura da administração indireta da União. Exatamente. E é tratada como autarquia, né? O governador é nomeado pelo presidente da República. Fica sujeito ao controle da União, controle do TCU, controle do Ministério Público Federal. Um território, como ele não é unidade da federação, se eu extingui-lo, não compromete e não elimina o vínculo foederis. Ai, cabeça, que é isso? Você tá doido falando esse palavrão aí? Ô, bonitona, não é palavrão. Vinculum foederis é uma expressão latina que serve para indicar a união indissolúvel. Ai, mas eu não gosto disso, tá bom. Ô, cabeça, achei legal esse vínculo aí, foederis. Vamos foederis tudo aí, né, cabeça? Ô, cabeçudo, não é para foederis tudo, é um vínculo foederis. Isso quer dizer união indissolúvel.
Quando a gente estuda lá no artigo 1º da Constituição Federal, que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, eu estou falando que é formada pelo vinculum foedelis, né? E aí, se eu extinguir um território, não vai violar ou eliminar ou de alguma forma abalar esse vínculo permanente, esse vínculo indissolúvel. Por que não vai? Porque territórios não são unidades federadas, não são dotados de autonomia. Cabe à União impostos estaduais e municipais, salvo se o território for dividido em município. Nós podemos ter um território sem município. É perfeitamente possível, seria um território pequeno. E nessa área, então, todos os impostos estaduais devidos pelos contribuintes dessa região serão direcionados para a União. Os municipais, a mesma coisa, serão direcionados para a União. Agora, se esse território é grande e dentro dele eu tenho municípios, aí os impostos municipais ficam com os municípios, mas os estaduais permanecem com a União. Já que eu não tenho Estado membro, então a União vai pegar a grana desses impostos estaduais e vai gerir, vai administrar, vai arrecadar e aplicar nesse território, tá? Lei Ordinária Federal disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Por que isso? Porque é uma autarquia territorial da União, portanto eu preciso de uma lei federal organizando essas estruturas, Ministério Público, Judiciário, Defensoria, a administração, como ela vai funcionar, os órgãos públicos que vão funcionar nesse território, escolas públicas, segurança pública, saúde pública, tudo isso vai ser definido por lei federal. Hoje no Brasil não temos territórios e acredito que nem teremos, porque território representa uma despesa a mais para a União. Territórios poderão ser divididos em municípios. Poderão, não quer dizer que eles serão, né? Um território muito pequeno, é bem possível que ele não tenha município. Os municípios em territórios possuem autonomia. Perceba que a seguinte situação. Nós temos um território que é uma área. É uma área de terras. Esse território não possui autonomia. Não possui autonomia. Acontece que se o território possuir municípios, nos seus limites territoriais, o município é unidade da federação. E é a unidade da federação dotada de autonomia. Portanto, ele vai ter autogoverno, autolegislação e autoadministração. O município terá tudo isso, o território não. Entendeu? A relação é o território que é desprovido dessas características, mas os municípios lá dentro não. Então eu vou ter um município... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias
para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.